Muito boa tarde, estamos no ar, é verdade. Seja muito bem-vindo ao programa Consultório. Hoje vamos dedicar o programa a falar dos olhos das nossas crianças, assim em especial então das urgências em oftalmologia pediátrica. Tenho comigo mais uma vez aqui no estúdio o Dr. Paulo Freitas Costa, a quem agradeço mais uma vez a presença. Muito obrigada, Sr. Doutor. O meu convidado é oftalmologista na CUF, no Hospital CUF, e vai-nos então falar das diferenças. Há muitas patologias em oftalmologia, por aquilo que eu estava a conversar com o Dr., que são comuns aos adultos e às crianças, mas que vão se manifestando de formas diferentes, obviamente, nas diferentes idades. Então hoje vamos focar-nos nos mais pequeninos, que são tão importantes também, e àquilo que devemos estar atentos nos olhos dos nossos mais pequenos. E por isso eu sei que há muitos pais a verem este programa, muitos avós também. Estejam atentos e também aproveito para relembrar que na segunda parte podem colocar questões ao meu convidado, obviamente sobre oftalmologia e mais precisamente em oftalmologia pediátrica, se bem que o Sr. Doutor está apto, obviamente, para responder a qualquer tipo de questão dentro do âmbito da oftalmologia. Portanto, sinta-se à vontade para colocar qualquer tipo de questão dentro desta especialidade, que é a nossa especialidade de hoje. Os contactos para a participação estão então no nosso rodapé, vou relembrar, 229538525, o número de telefone do consultório, e o nosso e-mail é consultório@portocanal.pt. Não perca esta excelente oportunidade de falar com o nosso especialista de hoje, especialista em oftalmologia. Senhor Doutor, como eu comecei por dizer, um bocadinho atrás daquilo que o Sr. Doutor me estava a dizer antes de entrarmos no ar, de facto, nós temos muitas patologias em comum com as crianças. Vão-se manifestar de formas diferentes, vão-se tratar elas próprias também de formas diferentes. Mas antes disso tudo, o nosso olho é diferente do olho das crianças, ou seja, como em tudo, há um desenvolvimento. E isso tem as suas implicações, digamos assim. Sim, antes de mais queria agradecer a oportunidade de cá estar, é sempre com muita satisfação que eu faço. Relativamente à pergunta da Susana, de facto é verdade em parte, ou seja, o nosso olho, estruturalmente o olho em si, a via visual, o córtex visual, a estrutura em si é exatamente igual na criança e no adulto. Ou seja, um bebê quando nasce já nasce com uma estrutura perfeitamente pronta para fazer a sua vida. A estrutura mantém-se? A estrutura está bem desenvolvida, se geneticamente, ao longo do desenvolvimento do embrião, tudo correr bem, o olho nasce perfeitamente estruturado, com tudo o que é normal. A diferença está na funcionalidade, no desenvolvimento da função. Isso parece ser mais correto. Ou seja, uma criança quando nasce não vê como um adulto. Claro. Toda a gente sabe isso, mas... Nem compreende o que vê, não é? Isso é por patamar. Nem vê? Vê umas sombras e também é muito curioso, não é? Vê algo muito rudimentar, por exemplo, olhando para a cara da mãe, vê uma sombra e um contorno, consegue distinguir um contorno, mas não tem a noção do contexto, nem tem a definição da particularidade de uma imagem. Okay? Portanto, isso são patamares que têm que ser desenvolvidos. A grande importância, que eu também estava a falar antes do programa, é que, neste caso particular da oftalmologia pediátrica, mesmo em alguns dos casos que nós vamos falar hoje, a importância de um diagnóstico atempado é que algumas das patologias podem deixar sequelas no olho de uma criança e isso pode afetar exatamente a aquisição dessa função. Ou seja, apesar do olho estar estruturado e ter capacidade para ver, ele tem que aprender a ver. Para aprender a ver... São coisas muito diferentes, não é? Exatamente, ele tem que ser estimulado bem, um olho igual ao outro, para que um olho não fique a ver mais do que o outro, por exemplo. Ou seja, que não leva ao desenvolvimento de uma ambliopia. Portanto, podemos comprometer de alguma forma... Exatamente. Portanto, eu também estava a dizer em jeito de brincadeira que para mim, pelo menos, a oftalmologia pediátrica, de uma forma mais vincada e mais agressiva, entre aspas, no diagnóstico e no tratamento, será nas crianças até aos 6, 7 anos, porque é até aí que se dá o tal desenvolvimento, a tal aquisição de função. Todas as outras crianças, a partir disso, são crianças na mesma, mas já têm a sua função adquirida. E, portanto, quando nós temos um olho vermelho, que pode ser uma infecção mais ou menos grave, é importante, quando temos uma criança com 2 anos, 3 anos ou 4 anos,
Se nós estamos na urgência, nós não podemos ficar descansados enquanto não temos a certeza daquilo que estamos a dizer aos pais e a medicar. Porque às vezes nós, é pequenino, não podemos ver, vamos tentar. Se não conseguimos à primeira, vamos marcar uma segunda, uma terceira observação, até termos a certeza do que estamos a fazer. Isso é uma mensagem que deixa aos seus colegas da especialidade. Aquilo que devemos dizer aos pais. O olho vermelho. Vamos então a começar pelo olho vermelho. Há pouco tempo aqui no programa estivemos a falar precisamente sobre este tema relacionado com os adultos, com um colega do Sr. Doutor, também do Hospital CUF. Nas crianças, de facto, o que é que pode significar um olho vermelho? E quando falamos em crianças, é natalidade, podemos sempre referir-nos... Podemos nos referir sempre na idade pediátrica, como até aos 14 anos, embora um olho vermelho numa criança de 3 anos é diferente de uma criança de 12 anos que já quase é equiparada a um adulto. Exato. Pronto. Como o meu colega cá esteve, o João Pinheiro Costa, falou, todas as situações de olho vermelho e quase todas as causas de olho vermelho de um adulto também podem acontecer na criança. Sim. A diferença está na frequência com que acontecem e na maneira como as crianças o manifestam em termos sintomáticos. Muito bem. Porque o sintoma, como a própria mãe diz, tem que ser a pessoa a verbalizá-lo. E as crianças muitas vezes não se queixam, são mais resistentes, dizem que está tudo bem. E às vezes os pais, naquela tendência, são medicados aqui ou ali. E às vezes há situações que nós não devemos deixar passar e ser medicados à terceira ou quarta vez. Portanto, isso já é um alerta. Sim, exatamente. Depois é mais complicado porque as crianças também ainda não verbalizam, não é? Exatamente, mas na dúvida, numa criança, é melhor ir. E depois há certas situações em que nós medicamos e numa primeira fase até parece estar a melhorar, mas nós sabemos que aquilo vai agravar. Aí, quando dizemos que os pais devem atuar, devem ir a uma urgência? É uma situação de urgência? Sim. Um olho vermelho numa criança é uma situação de urgência? Um olho vermelho numa criança... Sem traumatismo, claro. Sem traumatismo, mas aí também está a questão que também estávamos a falar há pouquinho. Eu não consigo ver uma criança, 3 anos, 4 anos, sem ter a certeza que não está um corpo estranho metido dentro do olho. E para tentar extremar um bocadinho, já vi situações mais graves em que o traumatismo é grave e tem que ser operado. E até era uma simples conjuntivite que vinha à urgência, supostamente. Supostamente? E acabou por ser o quê? Era um olho traumatizado com necessidade de cirurgia. Pronto. Porque as crianças, estamos a falar de uma criança de 2 anos, não é? Pronto. Mas um olho vermelho numa criança pode ser uma simples conjuntivite, pode ser uma infecção, por exemplo, por um herpes, que também acontece muito nos adultos, mas... E como é que é causado? Vamos medicá-la. Como é que é causado? Como é que aparece um herpes? Primeiro é preciso que a criança tenha tido uma infecção herpética, por exemplo, não é? Pronto. Embora uma primeira infecção por herpes no olho é raro, mas pode acontecer. Já foi visto e às vezes as crianças são medicadas com antibiótico e um anti-inflamatório e esse anti-inflamatório, que numa situação normal de um olho vermelho por uma simples conjuntivite bacteriana ou outro vírus, quando vai resolver... Diz simples porque é de simples tratamento? Sim, porque é simples tratamento, porque é comum e é uma conjuntivite, por exemplo, um Staphylococcus, ou um Streptococcus, ou um adenovírus, são conjuntivites autolimitadas. Palavrões tão giros, vão entrar e vão sair, diz isto com naturalidade, como se eu e os telespectadores conhecêssemos perfeitamente todos estes palavrões. Diga lá outra vez, esses três. São... Mas eu quero que os diga agora. Pronto, o Streptococcus, o Staphylococcus... O Streptococcus é o da... São conjuntivites bacterianas, são bactérias. E depois há conjuntivites víricas. Essas conjuntivites, quer num adulto, quer numa criança, se nós não lhes fizermos nada, ela é autolimitada. Pode dar mais sintomas, dar mais com mais comichão, com o olho mais demasiado. É da criança, não é? A criança e o adulto. Mas se nós não fizermos nada, vai passar. Mas muitas vezes, na tentativa de melhorar a sintomatologia, o conforto da pessoa, neste caso da criança, vamos medicá-la. Claro. E há alguns olhos vermelhos que não devem ser medicados com a medicação normal. Faço-me entender? Pronto. É por isso é que uma simples conjuntivite numa criança, na minha opinião, deve ser observado. Também é a minha parte, mas... O senhor doutor está a fazer assim, a tocar no microfone? Estou. Está, não está? Estão muito muito contentes aí em cima na regia, não estão? Com certeza, pois estão todos, os técnicos do áudio estão muito contentes com esta situação do tum que se deve ter ouvido lá em casa. O João Amorim, é o João Amorim, um beijinho para o João Amorim. Ontem estavam aqui a brincar comigo que eu troquei os nomes dos nossos técnicos do áudio.
João Amorim, eu vou-me certificar que o Sr. Doutor não volta a pôr a mão no microfone, está bem, Sr. Eu também me vou certificar. Sr. Doutor, trouxe umas imagens. Exatamente, trouxe umas imagens e se calhar era mais fácil. São pertinentes agora? Exatamente. É mais Podemos para ver? particularizar algumas imagens. Então vamos lá. Com algumas imagens. Pronto, esta imagem que eu aqui trouxe, isto é para... Permita-me rodar, está bem, Sr. Doutor, só para eu poder ver ali. Então vamos lá. O nosso grande professor Sobrinho Simões, da faculdade, sempre nos disse que nós podíamos dividir as patologias todas. O professor Sobrinho Simões, que sorte. Nós podemos dividir todas as patologias em causa inflamatória, neoplásica e degenerativa. Eu pus ali a traumática porque é uma coisa à parte, mas... É uma coisa à parte porquê? Porque, quer dizer, não é... Uma causa traumática vai despertar inflamação, portanto, é uma parte inflamatória, mas traumática porque, para mim, é muito importante, eu tenho muito medo do trauma nas crianças, ok? As crianças têm traumatismos graves nos olhos que podem ser evitados com lápis e essas coisas e, portanto, o trauma na criança, no olho, é muito importante ser bem observado. Sim, okay? sim. Tem um papel, representa algo muito importante. Isto era um gráfico para nós podermos perceber que grande parte das causas são inflamatórias. Não Senhor sou doutor, não, o que é que trouxe? Tudo normalíssimo. O que é isto, senhor doutor, para uma nada de especial, Susana, deixe-me olhar para isto como deve ser. Vamos começar com calma. Tenha calma. Vá lá. Quer começar por baixo ou por cima? Por cima. Por cima, vamos lá. Portanto, o primeiro caso é uma conjuntivite chamada neonatal, ou seja, uma conjuntivite que aparece no primeiro mês de vida da criança. Sim. Okay? Os micro-organismos de uma conjuntivite num lactente desta idade, num recém-nascido, são diferentes de uma criança, por exemplo, com 2 ou 3 anos e, portanto, têm que ser excluídos e têm que ser tratados de forma diferente. Uma conjuntivite neonatal, ou seja, uma conjuntivite verdadeira, nós temos que assumir que é ou por uma neisseria ou por uma clamídia, que são 2 micro-organismos que não só colonizam o olho e dão a conjuntivite neonatal, mas podem colonizar a árvore respiratória da criança, neste caso do recém-nascido, sem dar sintomas para já, mas pode vir a dar sintomas no futuro. Portanto, aqui estamos a falar de uma patologia grave. Potencialmente grave. Potencialmente grave, não só para o olho, mas como para a parte sistémica da criança. Estas situações, muitas vezes mesmo o pediatra na urgência pergunta-nos, olha, é por este micro-organismo ou é pelo outro? Não é olhando para ele que nós temos que colher um bocadinho da estudado, mas eu costumo dizer que eu não consigo saber com 100% de certeza se aquilo é aquilo ou não é, ou é aquele micro-organismo ou não é. Portanto, é para tratar como se fosse, ok? Muito bem. Muitas vezes estas crianças precisam de ficar internadas, apesar de estarem bem, para nós fazermos medicação endovenosa e garantir que tudo fica bem. Sim. Os pais ficam muito alarmados, como a Susana está, com essa carinha assim triste, mas as crianças ficam perfeitamente bem. Isto custa tanto. Eu sei que sim. Eu acho que as crianças... Também me gostaria, também sou pai, e portanto, exatamente, mas as crianças ficam bem. As crianças não deviam ficar doentes. Foi não. Ponto. Mas ficam, é um facto que ficam. Não deviam, ponto. Tem tratamento, portanto? Tem tratamento, ficam bem, mas é uma situação... A sua preocupação é que seja sempre diagnosticado atempadamente? Sim, porque há crianças que têm conjuntivites neonatais e que são medicadas com uns colírios e o olho até pode ficar bem, mas há outra parte, certo? Tratou o sintoma e depois... Exatamente, os sinais e há outras coisas que devem ser garantidas. Já percebi que essa é a sua grande preocupação. A minha grande mensagem é ter a certeza que tudo fica bem feito e para isso nós temos que às vezes ser mais agressivos na proposta de tratamento. Muito bem, porque pode ter a tal implicação futura. Exatamente. E é isso que nos preocupa e aí também está a falar não só como médico, mas como pai, obviamente. Mesmo nas imagens, desculpe, que tínhamos, há uma grande... Vamos voltar às imagens, só ainda vimos uma, infelizmente. A Susana queria ver mais. Eu, doutora, eu já queria ter passado esta parte. Logo na imagem, logo abaixo, tem um olho de um bebê, que nós conseguimos perceber que está perfeitamente branquinho, mas que tem as pestanas coladinhas e com ramela no canto. Sim. Que é uma situação muito, muito comum, preocupa muito os pais. Isto é uma obstrução do canal lacrimal e que... Portanto, o canal lacrimal tem uma função de drenar a nossa lágrima do olho para o nariz, fazer o seu escoamento. Eu costumo dizer que é como ter uma caleira entupida. Se eu tenho uma caleira entupida, a água fica estagnada e vai ficar choca e vai cheirar mal. Portanto, no caso da lágrima, a lágrima fica estagnada, sobreinfeta pelos micro-organismos comuns coabitantes da pele. Porque não sai, não é? Porque não sai, não está a correr e fica em remela. Sim. Pronto, e ficam muito preocupados, isto é uma conjuntivite, não é conjuntivite nenhuma. Isto é daquelas situações que preocupam muitos pais, mas o tratamento nem exige realização de antibiótico. Então? Pronto, nós temos que saber fazer uma massagem no canto, pressionando o saco,
lacrimal para expelir o conteúdo de lá de dentro, cá para fora, ou seja, movimentar essa água para que ela não, neste caso, cá para fora, e para fora do sai? olho. Aí sai pelo olho, sai pelo olho. Por outro lado, essa massagem também aumenta a pressão hidrostática dentro do olho e vai rebentar a tal membrana que faz a oclusão. E fica resolvido. Mas isto deve ser feito... Melhor, esta massagem é para que as crianças resolvam por causa da tal rebentar da membrana, mas também para não acumular remelas, certo? Ok. Pronto. Nós não precisamos de medicar estas crianças com antibiótico, porque a simples massagem e a lavagem com soro está feita, porque é só para lavar a lágrima. Pelo oftalmologista. Não, nós ensinamos os pais, podem aprender exatamente, a técnica. Eu costumo dizer, olha, sempre que vai mudar a fraldinha à sua criança, vai fazer a massagem. Digo sempre que tem que ser o pai, vai fazer a massagem, porque a mãe, lá está, vai fazer a massagenzinha assim, muito devagarinho, coitadinho do bebê, e não faz a massagem direitinho. Eu digo que tem que cortar a unhinha bem cortadinha, para não ter medo de pressionar com a unha na pele. Pronto. E isto resolve... É uma função, portanto, para os homens? É uma função do pai. Sim, senhor. Algumas situações podem... Nem dá direito à discussão. Não há discussão, já está fechado. Algumas situações destas podem evoluir para aquela imagem que está ali, que tem uma espécie de um abscesso localizado aqui à região interna. Vermelho, grande. Pronto, isto é uma infecção do saco, ou seja, a massagem... Que vem da tal situação que não foi curada antes. Portanto, aqui já infectou, Aqui já infectou o saco, propriamente. Queremos evitar chegar a isto. Queremos evitar chegar a isto, embora de forma espontânea isto aconteça muito raramente, porque estas situações são associadas a outras alterações mesmo da forma e estrutura do saco. É um saco anormal com mais propensão à infecção. São situações mais raras, mas aqui já exigem medicação. Aqui era aí que eu lhe ia perguntar. Aqui já a simples massagem não será suficiente, obviamente. Exatamente. Depois temos as situações que também o meu colega, o João Costa, falou. Eu também tive a oportunidade de ver o programa dele, que nem o deixaram falar das imagens da celulite, porque eram um bocadinho chocantes. Mas eu trouxe aqui umas imagens... Sara Lima. Exatamente. Está aqui um recado para nós. Não sei se é para ti, se é para mim. Deve ter sido eu, não? Estas imagens porque são muito importantes nas crianças, as celulites. Ou seja, muitas crianças começam às vezes com edemas da pálpebra inferior. Sim. Que estão associados muitas vezes à sinusite. Ou inferior, mas ali é superior. Mas a maior parte delas, muitas vezes, é a pálpebra inferior. Só um edema, o olho está branco, e isto está associado a nariz entupido, uma congestão nasal, não conseguem expelir as secreções, os pais também têm dificuldade em fazer a aspiração nasal, que é muito importante, porque as crianças têm uma sinusite, como têm os ossos mal desenvolvidos, a infecção dos seios perinasais pode passar para o espaço envolto ao olho e dar a tal celulite. Uma celulite é a infecção, uma inflamação da gordura que envolve o olho. Isso, numa situação mais extrema, pode levar a lesões também oculares. Portanto, isto tem que ser tratado e temos de estar sempre alerta. Nas crianças são bastante diferentes as celulites, as causas das celulites das crianças e dos adultos. Sim. Pronto, é outra causa, eventualmente. Como se trata, Sr. Doutor? Trata-se com antibiótico, sempre. Aqui com antibiótico. Sim, e com uma boa lavagem, sempre, quando é associada à sinusite, o otorrino também entra aqui em ação. Porque nós temos que ter aconselhamento por parte dos colegas, para ensinar a fazer uma boa lavagem, porque às vezes também é preciso medicar pela parte deles, mas já são questões para o otorrino, mas andamos sempre em paralelo, aqui nas celulites. Sim. Depois temos outras imagens, no outro slide. Vamos passar então à frente. Sara, hoje vai passar todos os slides que o Sr. Doutor trouxe? Não, eu trouxe alguns, mas... estas imagens que aqui estão são de uma patologia que acaba por ser muito... pensei que ia dizer como o seu colega. O Dr. João dizia, umas imagens belíssimas. Belíssimas, por acaso são belíssimas, porque é difícil de fotografar tirar estas fotografias, mas todos nós conhecemos os vulgos terçolhos nas crianças, não é? O que é um terçolho, afinal de contas, Sr. Doutor? Não sei bem, estou a brincar. Ai, que espetáculo! Essa foi ótima. Mas é verdade que se nós tirarmos assim um anel... Olha, isso ainda... vamos lá. Mas tem que aquecer, tem que aquecer. O doutor sabe melhor que ele. Ou uma moedinha também, assim. Agora já não sei se era de 50 escudos, era uma moeda de 50 escudos, acho que era a melhor. O doutor não é do tempo dos escudos, doutor? Sou do tempo dos escudos, sou do tempo dos escudos. Mas é verdade ou não, doutor? Eu não costumo usar essa terapêutica. Não pode dizer, obviamente. Não, mas afinal o que é um terçolho? Sim, rapidamente. Basicamente é assim, as nossas pálpebras alinhadas com as pestanas, nós temos umas paliçadas de umas glândulas que
produzem uma espécie de gordura para a lágrima, Sim. uma espécie de sebo, Sim. que é muito importante na nossa lágrima, no constituinte da nossa lágrima. Essas glândulas, assim como nós às vezes, não é a mesma coisa, mas para explicar, temos a acne, não é? Sim. É uma disfunção de algumas glândulas da pele. Os chalásios, que é o nome para o terçolho, o chalásio e o bordelo, são inflamações dessas glândulas que não conseguem expelir o conteúdo, então acabam por, elas estão a funcionar mal e entopem e formam uma espécie de quisto. E esse quisto acaba por infectar e dá aquele aspecto vermelho, com dor localizado. Sim. Okay? E o que é que se toma então? Pronto, Como é que se essas crianças aí, quando é só um ordelo isolado, não tem grande problema. Nós vamos medicar com uma pomada com um anti-inflamatório, um antibiótico. Não é contagioso. É que havia também essa. Pronto, exatamente, isso também, exatamente. Isso é um mito, não é contagioso, ok? Pronto, nós vamos medicar para passar a infecção e a inflamação associada. Depois ficam bem, a criança ou o adulto deixam de ter a dor, acaba sempre por ficar um quistozinho de retenção, que às vezes pode ficar 1 mês, 2 meses, meio ano, 1 ano, varia, que o nosso organismo é que vai acabar por reabsorver. Quando nós vamos lá drenar aquilo cirurgicamente, é já nesta fase, ou seja, já passou a infecção, passou a inflamação e nós temos um quisto grande, portanto temos um chalásio grande, um terçolho grande, e vamos drenar porque, pronto, ou porque esteticamente não está bem, ou porque é incomodativo, mas não é muito bem essa situação que eu queria trazer aqui. Há algumas crianças, mas é importante isto, é importante esta introdução. Algumas destas crianças têm múltiplos ordelos, muitos, não é? E às vezes são assimétricos, têm um olho com muitos e o outro olho praticamente não tem nada. Mas qual é das imagens? São as de cima? A imagem de cima, nós vemos que o olho direito da criança, portanto, na imagem ao olho esquerdo, está lacrimejante, vemos que o bordo da pálpebra está ruborizado, tem alguns papinhos, vê-se que tem ali vários ordelos. E aquela imagem abaixo? A imagem abaixo vemos alguns papinhos também, que são algumas escamas. Ao lado direito? Ao lado direito. Ao lado direito é uma pálpebra superior, invertida, não é? Está invertida. Pronto, mas isto o que é? Isto é uma blefaroqueratoconjuntivite. O que é que isto significa? Diga isso depressa. Blefaroqueratoconjuntivite. A blefarite é a tal inflamação das pálpebras. E a blefarite, como causa primária, crónica, pode causar conjuntivites de repetição. Sim. Portanto, a criança anda sempre com o olho vermelho, com muita comichão. Elas normalmente não verbalizam isto. Nós vemos a eles a coçarem, o olho lacrimejante. E que depois, pelo bordo da pálpebra, se nós olharmos para os nossos olhos ao espelho, eles tocam na córnea, que é a parte transparente, eles tocam na córnea, no bordo da pálpebra. Essa inflamação ali, adjacente à córnea, pode dar queratite. A queratite é uma inflamação da córnea. Claro. Ora, essa queratite, depois nas imagens que nós temos em baixo, podem dar algo... que leva àquilo. Pois, e nós não queremos que aquilo se instale, certo? Porque aquilo cicatriza, mas o objetivo, quando às vezes perguntam, doutor, vai cicatrizar, mas nós queremos que cicatrize sem cicatriz, digamos, percebe? Ou seja, a córnea é transparente e deve-se manter transparente, porque se não for transparente, não permite uma boa entrada de luz. Quando nós temos inflamações... É tal acuidade visual. E depois vai interferir na acuidade visual, muito bem ligado. Já são aqui, já estou a começar a perceber da coisa. Mas é isso, não é? Exatamente. Portanto, numa criança, e estas crianças, muitas vezes têm 2, 3, 4 anos de idade, isto é crónico. E nós, às vezes, quando nos surgem, já têm leucomas. O leucoma o que é? São as tais cicatrizes na córnea, em que a córnea perde a sua transparência, que nós conseguimos ver na imagem de baixo. Mas com essa cronicidade, como é que mantemos o tratamento destas crianças? Nós temos que ensinar os pais. Nós vamos ensinar os pais. Portanto, esta patologia implica um tratamento sempre com antibiótico, algumas vezes, mas sobretudo corticoides. E são coisas que têm que ser introduzidas por nós, os oftalmologistas. Nós temos que saber quando é que temos que introduzir corticoides. Depois vamos ensinar aos pais a fazerem um calendário de quantas vezes é que precisam. Nesta situação, vai ter que medicá-lo desta maneira. Mas podemos falar em quantas vezes num ano, imagino, doutor? Muitas vezes, sim. Depende. Estas situações são autolimitadas. Muitas vezes estas crianças andam mal aos 3, aos 4, aos 5 e depois... Sabe o que é que eu estou a fechar os olhos? Bem. Porquê? Porque o meu realizador disse, as próximas imagens, não olhes. Eu vou confiar nele. Vou fechar os olhos. Mas a mensagem aqui o que é? Eu não sei, por acaso, estou fecho com a mensagem. Mas são autolimitadas no tempo de idade da criança, ou seja, muitas vezes eles andam mal 3 anos e depois nunca mais têm isto na vida.
Mas, então, mas ficaram as sequelas. Porquê é que associamos isto a um caráter crónico, se acaba por... Caráter crónico porque, para mim, uma coisa aguda é que tem uma boa resolução. Uma conjuntivite eu medico, tem 15 dias de evolução e não significa que vá repetir. Sim. E à partida não vai dar sequelas. Quando diz crónico, é crónico? 1 ano, 2 anos, as crianças andam assim. Ok. E o problema é que eles não se queixam. Eles habituam-se a uma verdade. criança dá como normal aquilo que tem e como não tem diferente. É verdade. É como uma criança, não, mas ele nunca se queixou que vê mal, porque ele não sabe, sabe pode outra ver, coisa. Pois, exatamente, certo? E estas crianças habituam-se àquilo, são muito resilientes e pronto, aquilo é a vida deles, certo? Portanto, e nós temos que ser mais interventivos. Muito bem, já percebemos que a mensagem do nosso convidado hoje é que os pais estejam alerta, que vão aos oftalmologistas, que procurem as causas, que tratem para depois prevenir uma série de complicações claro que isto não é, nos olhos. Não é o 100%, nem toda a gente tem isto, claro. Mas nós temos é que evitar que isto aconteça. Não, mas é sempre bom vermos até aquilo que acontece poucas vezes, porque as claro. poucas vezes já são vezes suficientes. E não é? poucas vezes é que é o importante. E essas também coisas são poucas vezes é que são... Claro, e pode-nos tocar a nós, não é? Pode tocar a si que está aí a ver o programa. Agora temos aqui uma questão, Sr. Doutor. Temos apenas 3 minutos e 5 imagens. Eu quero falar sobre a traumatologia na criança. O Sr. Doutor quer falar sobre a traumatologia na criança. Tenho umas imagens simples. Temos umas imagens... simples, que a Susana não... São simples, que eu posso ver. A Susana pode ver, não se vai sentir mal. Sr. Doutor, porquê é que para si é tão importante falar na traumatologia? De facto, os nossos filhos estão expostos a... Porque, primeiro, as crianças, eu quando estou a falar de trauma, muitas vezes nem dizem que lhe tiraram coisas para o olho, certo? Não dizem? Não dizem, porque vem uma criança com 4 anos, vem com o olho vermelho, estava a jogar bola, ou dizem, vamos lá ver, numa criança nós temos que saber falar com ela, levar a sério o que elas dizem, ou seja, a missão às vezes dos pais não é desvalorizar, os pais devem valorizar, nem que seja 10 vezes e 15 que nos venham chatear, e a nossa função é não desvalorizar. Portanto, nós temos que valorizar o que eles dizem. Se dizem que entrou, nós temos que ir à procura. Mas se não dizem que não entrou, nós não podemos dizer que não entrou. Portanto, temos que ir à procura. Porque muitas vezes as crianças têm, como vemos ali numa imagem, na imagem do meio, do lado esquerdo. Sim. Tem que é aquela pinta? Aquilo é uma pálpebra vertida outra vez. Ah, é pálpebra virada? Pálpebra virada ao contrário, exatamente. E o que é que tem lá? Pronto, esta criança vinha com dor, portanto, não conseguia abrir o olho, alguma coisa lhe aconteceu, ele não sabe, tipicamente é uma criança, entrou alguma coisa, não sei o que é que estavas a fazer, estava a jogar bola, ou estava a brincar com os amigos, ou onde é que estavas, é importante perceber onde é que estava, em que estava inserido, e tinha um olho vermelho, e tinha uns arranhões na córnea, pronto. Tem que ter um corpo estranho lá metido, e nós temos que tirar a criança. Aquilo foi um paciente, doutor? Sim, foi um paciente meu. Virou-lhe a Claro, e depois aqui a questão, aquilo que eu quero transmitir e que digo aos pais é, olha, algumas crianças têm é uma situação de urgência, já estão com dor, não vão colaborar tão bem. Mas claro, nós, às vezes, nem que tenhamos que agarrar a criança e os pais ajudando, para nós, com eles a chorar, temos que lhe tirar aquele corpo estranho. Não podem ficar... Nós temos sempre que excluir... Qual é o perigo de um olho estranho demasiado tempo... Num olho estranho, não sei. De um corpo estranho. Doutor, que mauzinho. De um corpo estranho no nosso olho demasiado tempo. Porque vai perpetuar as queixas da criança. Pode criar uma infecção, não? Sim, e às vezes já vi um primeiro caso de um olho vermelho que foi medicado, não resolveu à segunda, e à terceira era um corpo estranho que lá estava metido. Mas eu queria saber era que corpos estranhos são esses. Às vezes podem ser pedra. O que é que era aquilo? Aquilo já não me lembro o que era, mas aquilo é um fragmento preto, poderia ser um bocadinho de metal, areias, de ferro, por exemplo, areias também acontece muito frequentemente. Não é? Sim. A imagem de cima é um corpo estranho espetado mesmo na conjuntiva, que é a mucosazinha do olho. A imagem do lado direito, calma, Susana. A imagem do lado direito, vemos a que está azul, aquilo que é. Essas são ótimas que eu não consigo perceber nada o que é que lá está. Instilamos uma gota, que é um corante, e aquele corante, que nós vemos aqueles riscos amarelos, sim, aquilo cora o defeito das células. Ou seja, imagina que nós temos uma abrasão da pele. Sim. Temos uma ferida, uma exposição do tecido subcutâneo. Aquilo é como se tivéssemos uma ferida ali, que foi causada pelo arranhar... Só que é uma ferida num sítio muito estranho, percebe? Que é tão sensível o olho que custa-me perceber. A imagem de baixo, a segunda imagem de baixo, do lado direito, aquilo vermelho o quê? Aquilo é sangue dentro do olho. Portanto, é uma criança que levou com uma bola, portanto, está a jogar, uma bola de futebol que bate, e a criança no imediato não se queixa como um adulto, percebe? Pode dizer que está tudo bem, que está bem, que não dói, mas neste caso deixa de ver.
mas tem que ser tratada de forma adequada. Nós temos que nos garantir que também não há mazelas na parte posterior do olho. E de urgência? Olho. Isto é uma urgência? Isto é uma urgência, claramente. Porque há situações, eu não queria chegar aí, mas há situações em que o olho fura. Imagina que tenho uma bola de futebol e o olho fica furado. E nós temos que operar, não é a primeira vez que... Operar? Operar a criança, sim, operar o olho, porque nós ficamos... Há uma coisa que recentemente me causou alguma angústia, porque numa criança, portanto, uma criança que chega à urgência com um olho furado por um lápis. Por isso é que nós devemos dizer aos miúdos para andarem sempre com os lápis, com as pontas viradas para baixo. Os miúdos, não me explico, não sei explicar porquê, mas têm uma predileção pelos olhos e mesmo o meu filho uma vez chegou à minha beira e disse: pai, agora fecha o olho que eu vou aqui. Que idade é que ele tem? O meu filho tem 3 anos. 3? Mas isto tem quase 3. Tem uma... Portanto, é importante mas há idades mais propícias a essas coisas, não é? A idade da descoberta. Sim, há coisas que são por acidente, mas há coisas que são por... Como a pessoa diz, que estupidez, como é que isto acontece? É a curiosidade das crianças. Aquele trauma ocular, mesmo que minor, aparentemente minor, uma bola, pode causar algumas sequelas graves no olho. Pronto, e é importante passar a mensagem de que devem trazer para nós vermos. Essa é a grande mensagem, não temos mais tempo, temos que ir embora. Existem muitas patologias, mas estas seriam as mais Ficaram importantes. por falar. Mas nesta segunda parte também pode ser que alguns telespectadores coloquem aqui algumas questões ainda relativamente a estas questões das crianças, ou não. O Dr. Paulo Freitas Costa vai ficar comigo para a segunda parte e espero que aí em casa também fiquem comigo, até porque conto com a participação de todos. Até já.